a informação que eu tinha é, se perder o Flamengo cai, depende da derrota. Essa é uma informação. Olha isso. Família, voltei. E se você gosta de uma boa resenha, vai encontrar nesse vídeo. Eu estava acompanhando o Charla Podcast hoje e estava participando o Joel Silva, né, jornalista vascaíno, inclusive criou um canal agora há pouco, né, o Colina em Foco. E ele estava falando lá sobre uma apuração em relação ao nosso treinador Fábio Carille. Nessa resenha também envolve... Quem? Fernando Diniz. É isso mesmo, vamos trocar uma ideia sobre isso. Quero também trazer um corte aqui do Rodrigo, ex-zagueiro do Vasco, também tá com um canal aqui no YouTube, né? O Clássico. Olha, mas o Rodrigo tem uma marcação com o Freitas, pega no pé do João Vitor, até aí você vai falar, que isso, Thiagão? Mexeu agora na... Thiagão, o cara tá certo? Não tô falando que ele tá errado não, família. Mas eu vou trazer essa opinião pra gente debater aqui. E vou te dar 2 exemplos da minha carreira de torcedor. Dá pra colocar essa deficiência que o Vasco tem, defensiva, só na conta dos 2 zagueiros? Você vai acompanhar essa resenha e eu quero saber a sua opinião. Claro que vamos falar da decisão de amanhã contra o Lanús, renovação do menino Ryan e olha, mercado da bola. Tem uma informação aqui dizendo que o Vasco vai, do canal Atenção Vascaínos, que o Vasco vai se movimentar na próxima janela, vai reforçar, quer tal posição, quer 3 para o setor do campo, quer um meia. Olha, chega aí, falei que o papo tá bom, né? Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e falar sobre o Ryan, tá na tela. Ryan assina o contrato de renovação com o Vasco, possível multa. Enfim, na última sexta-feira, o atacante Ryan assinou o contrato de renovação com o Vasco até o final de 2026. A multa seria em torno de 40 milhões de euros. O jogador já tem algumas sondagens de times europeus para a janela do meio do ano. Então, uma boa notícia aí, né, em relação ao Ryan. A galera pode reclamar aqui do valor da multa, mas de repente, né, faz parte aí do acordo, né, para também não dificultar uma possível saída do Ryan, mas teve uma informação que eu não sei se é verídica, né, de um jornalista aí de fora, dizendo que outros clubes, né, sondaram o Ryan, clubes europeus, né, para ele não assinar, para ele não renovar, né, no caso com o Vasco, para chegar de graça. E aí o Ryan não aceitou, né, porque eu não sabia dessa história, né, eu sei que o pai dele foi jogador do Vasco, mas não sabia que a mãe dele também trabalhou no Vasco. Então a família toda ali vascaína, e ainda bem que o Ryan tem essa gratidão pelo Vasco e aceitou aí a renovação, contrato até o final de 2026 e tem essa multa aqui de 40 milhões de euros, família vascaína. Eu acho muito difícil mesmo o Ryan terminar esse ano no Vasco. Eu acho que é um planejamento também do Pedrinho, né? Pensa, claro que tem que acontecer, né? Algum clube pagar aí um valor interessante para o Vasco e também para a carreira do jogador, porque o staff dele vai analisar toda essa situação, planejamento de carreira. Mas eu acho difícil, né, o Ryan terminar esse ano no Vasco. Eu sei que tem uma galera que pega no pé do Ryan, inclusive eu, né, já peguei bastante no pé do Ryan, mas eu acho que o Ryan tá melhorando, cara. Eu sei que ele não foi bem ali contra o Corinthians, né, pelo contexto também, time muito mal fora de casa. O Ryan entrou bem, né, ali contra o Ceará, eu achei que ele mudou um pouco a dinâmica do jogo, foi bem também contra o Flamengo, e assim, cara, o Ryan jogando nessa função, é a minha visão, não sei se você pensa da mesma forma que eu acho que é quebrando galho, cara, ele não é ponta, ele não vai ficar ali fazendo recomposição, ajudando o lateral, marcando, correndo atrás, eu não acho que é assim que você vai tirar o melhor do Ryan. Eu sei que na base ele nunca jogou como 9, sempre formou dupla ali com o GB, né, que fazia essa referência, e ele mais solto. Mas eu acho que ele pode quebrar esse galho aí sim. E claro, jogando num time com mais posse de bola, de repente ele pode até jogar nessa beirada de campo aí, mas a gente sabe que o Vasco tem essa dificuldade, principalmente fora de casa. Dentro de casa eu acho que até dá para quebrar o galho, né, porque geralmente é o Vasco que vai mandar na partida, que vai ter mais posse, mas eu entendo que o Ryan é um jogador que tem potencial, que tem talento, que tem qualidade, né? Bate bem na bola, isso é difícil hoje em dia, só que o torcedor do Vasco não tem paciência. Eu não tô falando mal de você não, eu tô me incluindo aqui, tá? Eu não tive paciência, por exemplo, com o Gabriel Peck, né? E olha a diferença que foi, 22 para 23. Claro, né? Um amigo já me corrigiu nesse sentido aqui nos comentários. Thiago, mas o Gabriel Peck evoluiu porque ele estava sempre jogando. Não é o caso do Ryan, né? De ser titular absoluto como era o Gabriel Peck.
mas eu acho que o Carille, nesse momento, ainda mais porque o Lloyd não consegue agregar, o Ryan vai ser bastante utilizado, de repente ele pega essa confiança, né, e mostrar mais ali o seu potencial. Por exemplo, cara, aquele lance ali contra o Flamengo, eu acho que é uma questão de tempo para ele definir, decidir melhor. Claro que tem jogadores que têm uma certa experiência, confiança e mesmo assim erram, né? Mas aquele lance ali dava, né, para você tomar uma decisão melhor, de repente você segurar um pouco mais, ter o domínio da bola, cortar para a perna boa, olhar para o gol, dá para bater, dá para rolar pro Verratti, porque realmente a perna direita não é a boa dele. A bola ainda estava quicando, ele tentou um passe, né, forte ali pro Verratti, acabou não acertando, uma boa possibilidade do Vasco sair na frente, mas é uma excelente notícia aqui essa renovação do Ryan. E até o momento que ele sair, eu acho que ele vai ajudar sim, família. Ainda mais dentro das opções que o Vasco tem. Seguindo aqui a nossa resenha, para a gente falar sobre essa informação de agora a pouco do canal Atenção Vascaínos, dizendo que o Vasco já está olhando para a janela do meio do ano. Mas antes da gente trocar uma ideia sobre isso, eu gostaria de trazer aqui essa opinião do Rodrigo, do Gonçalves, falando sobre o sistema defensivo do Vasco e também sobre o João Vitor e Lucas Freitas, né, os jogadores que vêm jogando nesse momento. Olha só. Mas a zaga do Vasco também está dando muito espaço, está falhando muito no jogo aéreo defensivo. E o Pedro entrou no segundo tempo, conseguiu 2 cabeçadas, e que o Léo Jardim teve que fazer grandes defesas. Não, acho que tem que corrigir, já era para ser... Mas não tem como corrigir, ô Gonçalves, não tem. Ó, a hora que eu vi o Lemos não iria jogar, porque ainda não se recuperou de uma lesão na costela. E vem o Lucas Freitas junto com o João, e aí você traz... Pô, todo torcedor, o panorâmico do que era do sábado, era do Flamengo atropelar o Vasco, pelo que foi no meio de semana. Aí você fala, cara, esse time... E aí vem o treinador falando, pô, psicologicamente o meu time não vai, toda hora que toma um gol, cai. Pô, o torcedor leva isso pro final de semana. Aí vai jogar com um dos times que... se a gente for colocar, é um dos favoritos para ser campeão brasileiro, enfim, em todas as competições que disputa, e o Vasco, né, é até ruim para o torcedor, para falar isso, eu como torcedor, não almeja nada no campeonato brasileiro, e sim de permanecer e buscar uma Sul-Americana, como joga amanhã, né, com o Lanús. Então é isso que o Vasco busca. Então quando você entra para jogar contra um time como o Flamengo, realmente você fala, cara, vamos ter que se defender. O Léo Jardim estava numa boa fase, mas assim, numa boa fase não, num bom sábado, num bom jogo, e como foi o principal nome do clássico, se a gente for falar assim, das duas equipes, e ainda bem, porque realmente a defesa do Vasco não é boa, cara, não joga bem, e não vem nem negócio de entrosamento. Eu acho que o departamento de scout do Vasco já tem que estar muito atento no mercado para, de fato, trazer, agora no meio do ano, mais um zagueiro, né, de preferência um zagueiro que chegue para pegar a camisa e botar e ser titular, incontestável, né? Ele vai ter que buscar no mercado, não sei se aqui no mercado brasileiro ou no mercado no exterior, mas de fato o Vasco precisa de um zagueiro que impõe respeito, que possa ter liderança. O Lemos volta o quanto antes, porque também, se a gente, lógico que não é a defesa ideal, mas é o que jogou melhor junto com o João. Sim. O Lucas Freitas ainda não, cara, não é jogador, se a gente fala, tem jogador e jogador. Tem jogador que vem, coloca a camisa e você vai jogar em qualquer equipe, ou no Brasil, enfim. E tem jogador que sente. Ontem não, sábado, o Lemos fez uma boa partida, mas assim, é muito abaixo do que o Vasco precisa como zagueiro, os dois. Sim. Os dois. Eu também acho. Eu acho que isso tem sido a maior dificuldade do Carille até esse momento, né, do trabalho que ele vem realizando com a equipe do Vasco, é conseguir melhorar o setor defensivo, organizar melhor defensivamente a equipe. O Vasco tem sofrido muito, né, tanto em jogadas que o adversário trabalha bem a bola e consegue infiltrar e através de troca de passes entra na área do Vasco para finalizar, e também nas bolas aéreas. Tanto pelo corredor direito e corredor esquerdo, defensivamente o Vasco tem falhado. Família, mas de forma nenhuma estou aqui defendendo João Vitor e Lucas Freitas. De forma nenhuma, tá bom? Fique bem claro. Mas eu tenho 2 exemplos aqui, você pode comentar aí nos comentários se é uma visão absurda do Thiagão. O primeiro exemplo que eu vou dar da minha carreira de torcedor do Vasco é 2017. 2017. O Vasco tinha ali opções, né, com o Milton Mendes, um sistema defensivo terrível. Né, depois, claro, chega o Zé Ricardo e ajuda muito nesse sentido. O Vasco era um time que tomava muitos gols, mas contava ali com Breno, Paulão, Rafael Marques, lembra dele? Uma zaga terrível. Terrível. E aí chega melhor zagueiro que o Thiagão viu com a camisa do Vasco, que eu lembro bem que eu... Né,
um entendimento de bola, que é o Anderson Martins, pelo lado esquerdo. Eu acho que o Anderson Martins jogou muita bola no Vasco, tanto em 2017 quanto em 2011, nos ajudando, né, a conquistar a Copa do Brasil. E naquela ocasião, eu não lembro assim de no meio do ano chegar um outro jogador que causou um impacto positivo. Você pode até me ajudar aí nesse sentido. Mas, cara, eu lembro assim como se fosse hoje, como o Anderson Martins mudou o sistema defensivo do Vasco. No início ali ele estava ainda, né, buscando um condicionamento físico, porque me parece que ele estava sem jogar lá na Arábia Saudita, mas quando entrou no ritmo, mudou a cara da defesa do Vasco. E aí é o ponto, além de ter mudado com a qualidade, saída de bola, leitura de jogo, antecipação, cara, o parceiro dele, era o Breno, o Paulão, eles melhoraram com o Anderson Martins. Um zagueiro conseguiu também ajudar a dupla dele. Porque quando jogavam com o Anderson Martins, cara, o Paulão e o Breno aumentaram o nível. Então eu entendo que, como, né, o Rodrigo falou ali, da importância de ter um zagueiro bom do lado de um mais ou menos. Concordam com esse exemplo? Então, né, a gente vai destacar aqui essa informação do canal Atenção Vascaínos que vai nesse sentido. Só que o outro exemplo que eu tenho é 2023, né, o ano que o Vasco permaneceu ali na primeira divisão. E o que aconteceu? O Medel, né, que veio para ser um volante, Ramon Dias entendeu que não ia dar certo, recuou ele para a zaga, fez ali um tripé com o Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes, Léo não aguentou a pressão, ficou ali o Maicon e o Medel, e essa zaga melhorou. Não ao ponto da gente falar, não, mas a zaga melhorou demais. E aí eu te pergunto, poxa, dá para colocar somente na conta do Medel e do Maicon ou o contexto? Sabe? A chegada do Paulinho, esse tripé que é até difícil falar, mas contribuiu, o Zé Gabriel, Praxedes, né, e o Paulinho, a chegada do Verrete, né, a chegada dos reforços, cara, foram muito importantes para a melhora do sistema defensivo do Vasco. Então, assim, claro que a gente pode jogar na conta do João Vitor e do Freitas, porque, sim, existiram erros individuais. Agora, eu não posso colocar, olhando o Vasco jogar, jogo após jogo, somente na conta do João Vitor e do Freitas. Porque o Vasco é muito desorganizado, o Vasco dá muito espaço para o adversário, seja para cruzar, o Gonçalves falou isso aí, eu concordo, seja para cruzar pelo lado esquerdo, pelo lado direito, penetrar no meio do campo, trocar passes, não, aí fica difícil, cara. Eu sei que de repente tendo dois zagueiros ali de confiança, o Vasco não ia sofrer tanto assim, mas o Vasco, é um time muito exposto. Um time do Vasco dá muita facilidade para o adversário construir lá do início. O Vasco não pressiona, não sabe pressionar. Geralmente o adversário consegue sair tocando, enquanto a zaga do Vasco tem muita dificuldade, porque o adversário pressiona, dificulta ali para o João Vitor, para o Freitas, coisa que o sistema ofensivo do Vasco, né, Coutinho, Verrete, Nuno não conseguem fazer, porque eu acho o time do Vasco mal treinado. Entende? Então, eu acho que tem que dividir essa parcela de culpa aí do sistema defensivo do Vasco hoje ser precário na conta dos jogadores. Com certeza, João Vitor e Freitas, que vem jogando, mas coloco na conta, né, também da organização. Por isso que eu citei esse exemplo de 2017, que é muito importante ter um zagueiro de alto nível para melhorar, e de repente a chegada de um nome vai ajustar tudo isso aí, concordo, mas também tem a questão do sistema, né, as peças, melhorar um setor do campo. Chegar um meia, chegar um atacante vai melhorar para a defesa. E isso hoje não está acontecendo. Não estou falando só de reforços. Nesse caso de sistema, de coletivo, de conjunto, eu acho que é na conta do Carille também. Então eu acho bem interessante a gente dividir, né, essa culpa em relação ao sistema defensivo do Vasco. Quero saber a opinião de vocês. Nesse sentido, a gente vem com essa informação aqui do canal Atenção Vascaínos. Está aí, ó. Vasco já se movimenta para fazer algumas mudanças no elenco. O Vasco já se movimenta antes da abertura da janela de transferências para fazer algumas mudanças no elenco. Além de contratações, a diretoria espera negociar alguns atletas que não estão sendo utilizados pelo técnico Fábio Carille. Para reforçar o elenco, a ideia é buscar um zagueiro, essa resenha que a gente teve agora, um jogador de meio campo, de repente para o lugar do Paê, 2 ou 3 atacantes. E aí, eu não vou chegar aqui e falar, excelente notícia, show de bola. Não vou. Por mais que eu defenda o Pedrinho, né, acredito no trabalho dele, sei que é um cara que quer sim o bem do Vasco, está trabalhando para isso, entendo toda a dificuldade, mas, poxa, o Vasco ainda não conseguiu assim, né, não sei se vai ter mais recurso também para contratar no meio do ano, de repente conta aí com a venda do Raia, não sei. Mas nesse momento não dá para ter tanta confiança assim, depois das 2 janelas que o Vasco fez, né? Teve dinheiro nessa, mas não conseguiu fechar com o Brian, com o Bruma, e aí contratou o Nuno, que é bom jogador, o Garré, a gente espera também a evolução dele, o Lloyd, sinceramente, né?
prefiro não falar. A defesa do Vasco, né, foram contratações assim interessantes no sentido do negócio, jogadores que chegaram de graça, mas de fato a gente precisa de um jogador de mais peso ali nessa defesa. Agora, claro, se o Vasco conseguir contratar essas peças e essas peças performarem, qualidade, técnica para contribuir, para ajudar, analisar bem também a questão física, aí sem sombra de dúvidas, né, é um Vasco que fica muito forte. Você imagina aí, pensa, chegando um bom zagueiro, um bom meia e atacantes que possam contribuir, opções para o Carille, esquece, né? Você fica aí com um time interessante, né? Para, se Deus quiser, até lá o Vasco tá bem na Sul-Americana, na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro. Seguindo aqui a nossa resenha, para a gente trocar uma ideia sobre o jogo de amanhã, né? Essa decisão que o Vasco tem aí contra o time argentino Lanús, que não vem numa sequência, né, positiva, vem empatando bastante, mas a gente sabe que jogar contra time argentino não é nada fácil. Tá aí, ó, escalação do Vasco. Tietê, Payet e Lemos devem seguir como desfalques. E aí a gente vai debater aqui a provável escalação do Vasco, que tá aí. Léo Jardim, PH, João Vitor e Freitas, Piton, Hugo Moura, Jair ou Paulinho, Coutinho, Ryan ou Garré, Nuno Moreira e Verrete. Foi exatamente o que eu debati aqui com vocês, né, no vídeo de mais cedo, em relação a Ryan, Garré, Jair, Paulinho. Que era a sua opinião. Você entraria aí com Jair ou Paulinho? Ryan ou Garré? Família, cara, decisões aqui bem complicadas, tá? Bem complicadas, porque eu acho mais fácil a do Jair e do Paulinho, porque eu gostaria muito de falar Paulinho. Mas o Paulinho não vem nada bem. Eu espero que ele possa se recuperar o mais rápido possível, porque é um jogador que dá essa dinâmica para o meio campo do Vasco, de muita vontade, muita raça. Eu cansei de falar aqui que o Paulinho tinha que ser estudado, cara. Jogava o primeiro tempo com aquela intensidade no ano passado, ainda mais naquela fase boa, voltava para o segundo tempo como se nada tivesse acontecido no primeiro tempo, né? Com o mesmo tesão, com a mesma vontade. Então, essa dinâmica que o Paulinho teve, né, na sua chegada aí em 2023, cara, seria fundamental, né, para esse ano. O Paulinho, o Vasco ganharia muito, seria um reforço caseiro, né, podemos dizer assim, o Paulinho performando nesse nível, que não é o caso nesse momento. E eu entendo que o Jair veio de uma boa partida, né, contra o Flamengo. Então, por esse motivo, entendendo também que o Lanús não tem a qualidade do Flamengo, o Vasco tem que ficar mais com a bola, eu acho que o Jair pode ser um cara importante nesse sentido. Família Vasco, então, ficaria aqui com Hugo Moura e Jair. E aí, no comando de ataque, é até engraçado, né, porque eu falo aqui o tempo todo que eu não gosto do Ryan nessa função, né, pelo lado direito. Mas eu, sinceramente, eu tô na dúvida, cara. Bem na dúvida, porque o Garré é um jogador que eu entendo que pode contribuir, né, diferente do Lloyd, porque eu acho que é um cara que mostra recurso, mostra qualidade, mas está tendo dificuldade ainda, né, de adaptação. E o Ryan, ele vem entrando bem, né? Ele entrou bem lá contra o Ceará, ele jogou bem contra o Flamengo, então é um cara que de repente merece essa oportunidade aí como titular nesse jogo contra o Lanús. É uma característica diferente, né? O Garré é um cara mais armador, que vem, né, faz esse movimento pelo centro do campo, encosta lá no Nuno, tem uma dinâmica diferente, e aí é aquilo, né, depende muito da forma que o Carille tá avaliando, tá analisando o time do Lanús fora de casa. Com certeza ele tem esses vídeos, essas informações, e aí ele vai tomar a decisão de Garré ou Ryan pelas características do Lanús fora de casa. Porque ele comentou sobre isso na última coletiva. Ele falou, poxa, o Garré é para um time mais fechado, o adversário mais fechado, e ele me ajudar nessa construção, ter mais posse de bola. E o Ryan já é um cara para atacar mais espaço. Então, se ele entender que o Lanús, pelos vídeos, né, pelas informações, vai ser um time mais fechado, buscando os contra-ataques, de repente ele prefere o Garré. Mas se entender que é um time que gosta de marcar pressão, que gosta de sair, que tem coragem para jogar fora de casa, não tem esse papo, de repente ele pode até optar pelo Ryan. Eu acho que a análise é essa, mas eu sei que eu tô sendo aqui contraditório, porque sempre bati nessa tecla em relação ao Ryan, mas pelas últimas atuações de Ryan e Garré, cara, eu optaria pelo Ryan, né? Eu optaria pelo Ryan e seguraria aí o Garré para o segundo tempo. Mas entendo completamente se o Carille começar com o Garré e aí segurar o Ryan para ter um jogador, né, uma mudança de característica, um cara mais forte, um cara que chuta no gol, um cara que ataca o espaço, eu entenderia perfeitamente, mas quero saber a sua opinião. E para finalizar o nosso vídeo, queria passar esse corte aqui do Charla Podcast, né, do Joel Silva, jornalista vascaíno, falando dessa apuração em relação ao nosso treinador Fábio Carille, e também, né, saindo do Vasco, Fernando Diniz. Se liga só.
Pô, mano, quando ele fala assim, postura. Mano, postura. O cara disse postura. Ele tá botando o jogador na janela. Aí ele falou no clássico que, tá vendo? A postura mudou. Mudou, os jogadores concordaram comigo e tal. E é justamente isso. Ele sempre coloca o bumbum na janela. Pra gente, como jornalista, é ótimo, porque ele dá manchete. Sim. Mas pra ele, de fato, então assim, ele já tem a questão do carisma, ele já tem o rótulo de retranqueiro, e, pô, torcedor do Vasco é pra frente, irmão. Você quer jogar pra frente. A história mostra isso. Tem que atacar. Atacantes que o Vasco produziu e fez gol, assim. Então, beleza. E é claro que o Pedrinho, não, o forma do Carille jogar não é o que o Pedrinho gosta, mas é o que tinha no mercado. Então, assim, eu queria um cara pra me dar um resultado. Qual é o resultado? Meio de tabela, brigar na Sul-Americana e brigar na Copa do Brasil ali, por posições maiores ou classificações. Aí vai levar na semi, né? Vai igualar, de repente. Né? Não, mas o problema do Carille, a informação que eu tinha é, se perder o Flamengo cai, depende da derrota. Essa é uma informação. Olha isso, cara. Depende da derrota. Porque É o jogo a jogo. Uma sacolada. Isso é assustador. cairia. Isso é Só que assustador. agora, aí entrando onde ele tá. Meu irmão, amanhã é o jogo. Amanhã é o jogo. Amanhã é o jogo. Porque... Então, no momento, ele deixou de ser zumbi pra ser o quê? O semi-zumbi? porque se ele... Se ganhar, Se ele ganha... Vai ser um paciente em coma na UTI. Não, se ele ganha, ele tá dentro. Porque é o que eu tô falando. Vai estar dentro até o próximo jogo. Não, eu acho que se ele ganha... ele ganha Não, se ele uma ganha do semana, Lanús... 2 semanas Se ele ganha assim. do Lanús, eu ouso dizer que ele fica tranquilo. Até o Super Mundial. Até o Operário. Até parar. Chegar na 12ª, né? Esse é o 12ª rodada. Por exemplo, não vai nem demitir e nem vai já... Ou já tá demitido ou vai continuar. Cara, pra mim, se você Entendeu? tá nessa situação, vai ver o mercado. Vai ver o que mas tem. o mercado Tem tá alguma aí. convicção? Não. Tem alguma convicção? O Vasco não foi no Caxias Tu antes acha que vai do... ser ele? Não. O Vasco não foi atrás do Caxias O antes. inanimado? É isso que você quer dizer? Ô, Fernando. O cara é inanimado. O ruim, né? É Inevitável. Não, é do Harry Potter. Do Animável. Você sabe quem? Você sabe quem. Porra, mas é claro. Pô, A mais B. Mas isso tem conversas? Não, agora Sabe vamos lá. se quem é o iluminado? Não, Fernando Diniz. Fernando Diniz. Vamos lá. É feeling total. Eu também tenho esse filho. Feeling total baseado no que a gente conversa nos bastidores. Vamos lá. Aí você vai... Aí vamos parar de falar mal do Vasco aqui no Vamos lá. Entrevista Mas do eu acho que é Fluminense. uma furada pros dois esse casamento. Lá atrás. Entrevista do Fluminense. Eu estava lá nesse dia. Já sei o que vai falar. Porra, Pedrinho, o comentarista abre a porta e fala: Diniz, você é... Do nada, irmão. Todo mundo olha. Ele no Flu. Você é Flu. bom pra caralho, né? Passa um tempo, Pedrinho, presidente do Vasco. Quando tava à procura de treinador, Diniz estava empregado no Cruzeiro. Então não teve nada. Inclusive, me chegou um papo que ele foi, aí eu fui apurar junto ao Cruzeiro e lá não disseram nada. Disseram até assim, pergunta pra ele, a gente aqui não tá... Mas tudo bem. Eu fiz meu papel de apuração. E agora, vamos lá. Qual é o contexto? Quem é que tá desempregado? Fernando Diniz. Quem é que aceita trabalho porra um atrás do outro? Então, mas não sei se agora... Não. Ninguém chegou, né? Pelo que, vamos lá. pelo que a gente sentiu dele quando a gente falou com ele lá no início do ano, foi esse ano ou foi Fernando? Esse ano. Foi esse ano, foi esse ano. Depois Ah, desse ano. beleza, 2 meses. Coisa que eu não lembro. Graças a ele, Deus. Ele tava numa postura de... Espera mais... Mas aí, Guarda mais. então, Mas dizem que ele gosta, né? Ele eu tem acho que o Diniz, ele deu É um a parada mole em mundial algumas situações que ele meio que caiu de prateleira. Sim. Então hoje, Essa entrada e saída... vamos lá, vamos fazer uma projeção. Eu acho que ele talvez teria espaço num São Paulo da vida, porque já trabalhou lá, O Santos. num Santos, que tá hoje, pra mim, abaixo do Vasco em aspirações e até em competições. O Porque presidente do Santos não gosta do Fernando Diniz. O atrativo seria... E a torcida do São Paulo E tem... você ter também um cara que é O público, que atrativo ele é trabalhar com o gosta. Neymar no Santos. Né? Não, Basicamente isso. E você tem, além do Pedrinho, tem o Felipe também. O Pedrinho e o Felipe, quando estudaram futebol, o Felipe, quando nos times dele, gostava de ter a bola. sim. Então, assim, eu acho que é um caminho... Bangu faceiro. É um é um caminho natural. É um caminho natural. Se você demite o Carille, você traz o Diniz. O problema é que você não tem um elenco. Você acha que o elenco pra do isso. Vasco é o elenco pra Diniz? Pra ele fazer ao extremo que ele gosta. O que seria, aí que tá, é uma pergunta que eu sempre tenho. O que seria um elenco pra Diniz? Tá aí. Essa resenha do Joel Silva bate com essa matéria aqui do GE. Se liga só. Confronto direto contra o Lanús vale liderança de grupo para o Vasco e alívio para Fábio Carille. Bate com essa resenha que ele falou, né? Ganhando amanhã, o Carille vai ter paz. Ter paz, até o jogo ele brinca ali, né? Contra o Operário, mas acredito que, né, vai ter mais sequência, família vascaína. Então, assim, é um treinador, segundo o Joel Silva, que ainda está pressionado, né? Eu não passei aí esse corte, mas você pode acompanhar, vocês podem acompanhar, o link vai estar aqui na descrição do Charla, né, essa resenha aí do Joel Silva, e ele fala, né, que o Carille foi uma das últimas opções, o Pedrinho não gosta do estilo de jogo do Fábio Carille, mas foi o treinador que, poxa, aceitou trabalhar no Vasco, entendendo o processo, o planejamento, não vai chegar grandes jogadores, né, é um time que está buscando
ser responsável nas contratações. Teve a questão também de estrutura, né? De repente você vai buscar um treinador de fora e aí não está adaptado à estrutura do Vasco, a essa questão também de vários jogos. Teve muita coisa, né, para a contratação do Fábio Carille, mas de fato foi uma das últimas opções. E teve também a questão do lado defensivo, né? Que o Vasco vem de uma sequência aí, né, tem até aí o espião estatístico fez, né, pegando o campeonato de 2023 para cá, o Vasco é o segundo time que mais sofreu gols. Na frente só o o Grêmio do Renato Gaúcho, né? Mas eu nem acho que, assim, é uma questão cultural, sabe, do vascaíno de pegar esse ranço aí do Diniz, não acha, o Vasco é um time ofensivo. Eu sei que teve o Romário, Edmundo, Roberto, poxa, mas isso tem tempo, né, cara? Não tem tempo, e há muito tempo que a gente não tem um time pra falar, vamos pra dentro dos caras, vamos pra cima deles. Não é isso, poxa, não é isso. Eu acho que é muito mais uma questão, esse é o meu entendimento, não posso falar por todo mundo. Poxa, a gente cobra treinador, eu sei que o Carille não é o principal problema, mas eu acho que todo mundo tem que concordar que esse é o melhor elenco do Vasco nos últimos anos. E eu vou te dar o seguinte argumento. Me fala, por favor, quando você viu, recentemente, um banco do Vasco mudar a história de um jogo? Tempo pra você. Posso seguir? Posso continuar? Esse ano você viu 2 vezes. Contra Santos e contra o Sport. Ah, porque o Carille? Não é porque é o Carille, é porque ele tem as opções. Saíram do banco do Vasco Jair, Adson, Payet. Contra o Santos eu acho que o Tietê entrou no lugar do Paulinho. Entrou Tietê, Jair, Adson. Aí de repente entra o Ryan também, que é bom jogador, com tal Garré. Pô, sabe, há muito tempo a gente não tem isso. Então o Carille tem em mãos o melhor elenco do Vasco nos últimos anos. E esse time não produz absolutamente nada, pô. Foi bem agora contra o Flamengo, principalmente no primeiro tempo, teve coragem para jogar, mais organizado atrás, beleza, não vou negar, mas tem esse ponto, poxa, sabe? Por isso que a cobrança está em cima do Carille. Não é uma questão que o Vasco tem, não é uma questão cultural, o Vasco tem que ser um time ofensivo, não é isso. Se Deus quiser, vai voltar futuramente. Hoje não é isso. Hoje é muito mais esse entendimento. É um time frágil, é um time que ele chegou para organizar essa defesa, não consegue organizar, é um time que tem pouca ideia de jogo quando tem a bola. E por isso que eu bato aqui nessa tecla. Torço muito sim pelo Carille, espero que ele possa fazer um bom trabalho, que ele calhe a minha boca, posso falar aqui por mim, calhe a minha boca amanhã, o Vasco organizado, o Vasco ganha o jogo, e aí depois tem que realmente, né, mostrar pro torcedor uma força fora de casa contra o Cruzeiro. Torço pra isso, eu quero ser feliz, eu não quero estar certo, mas continuo batendo nessa tecla. Eu acho esse Vasco muito mais a cara do Diniz do que a cara do Carille. Repito, pra quem tá chegando aqui agora, não tô falando que o Diniz é isso, é aquilo, traz que ele vai organizar. Não, estou fazendo uma comparação de perfil. Diniz e Carille. Eu acho esse time do Vasco mais a cara do Diniz. Porque é um treinador que sabe trabalhar com posse de bola. E é dessa forma que você vai tirar o melhor do Vasco. Ah, e lá atrás, de fato, não passa tanta confiança. Mas, de repente, o Diniz consegue trabalhar mecanismos, né, que vão melhorar essa saída de bola. Movimentação dos meias, atacante aparecendo, uma coisa mais trabalhada, de repente melhora pro João Vitor, pro Freitas, pro Lemos, né, quando voltar. Eu entendo dessa forma, família. Mas, como eu disse, quero ser feliz. Eu não quero estar certo. Então, espero que o Carille possa ter sequência, né, possa organizar esse time. Eu vou torcer para isso. Isso é meu lado emocional. O racional... acho que o Carille deveria ser demitido do Vasco. Quero saber a sua opinião. Fui! Tamo junto!